Como não sofrer fazendo procedimentos de fixação sem enxertos ossos? Pessoal, eu tenho 16 anos já de experiência nessa área. Eu estou aqui então para te dar dicas referente a como passar por um procedimento de fixação dentária sem sofrimento. Primeiro ponto, buscar fazer um processo de fixação sem enxertos ossos. Quando eu falo de um processo sem enxertos ossos, eu estou falando de um processo que você vai fazer apenas um procedimento cirúrgico. E não 3 procedimentos, ou 4 ou 5 procedimentos cirúrgicos, né, quando a gente faz com enxerto. Então, acho que o primeiro passo é buscar fazer um processo de fixação sem enxerto. Segundo passo, você ter um dentista que ele tem uma preocupação de fazer um pré-operatório. Como assim um pré-operatório? Gente, pré-operatório é fundamental. É fundamental a gente saber lidar com a ansiedade do paciente, com muitas vezes o medo do paciente. Isso é fundamental. E como é que a gente começa a fazer isso no pré-operatório? Aqui na clínica, o que a gente faz com os pacientes é a gente dá um pré-operatório já utilizando antibióticos e medicamentos já analgésicos antes de realizar o procedimento. Para quê? Preparar o organismo para isso, mas muito mais do que isso. A gente dá muitas vezes uma medicação para um dia antes o paciente usar para dormir bem aquela noite de sono, né? E vir no outro dia descansado, para aqui na clínica também muitas vezes o paciente fazer o procedimento muitas vezes sedado, que é uma forma, né, o paciente vai dormir e dormindo a gente consegue fazer, né, toda a regulação do batimento cardíaco, de ansiedade, de estresse, o paciente não vê o procedimento acontecendo. Então, com certeza, um pré-operatório bem feito, que é a preparação do paciente para passar pelo procedimento, é um dos grandes segredos para o paciente ter um transoperatório bom. Depois, gente, buscar um dentista que já tenha excelente experiência de realizar fixação sem enxertos ossos, tá? Aqui no meu caso, eu tenho 16 anos fazendo isso e eu sei que isso tem uma curva de aprendizado muito grande e nós, dentistas, a gente vai entender hoje, meu caso, eu sei onde é que estão os principais pontos de sofrimento do paciente. Então, por isso que no transoperatório, no dia da cirurgia, o que eu faço? O paciente vem aqui no meu consultório uma hora antes, a gente já dá os medicamentos via oral para ele tomar, onde muitas vezes o paciente ele vai dormir para realizar o procedimento. Dormindo, ele não vê o procedimento, você não sente o procedimento de anestesia. Então isso é uma experiência fantástica. Todo mundo que tem medo tem muito medo desse momento. E mais do que isso, além de não ver anestesia, ele também não percebe nada do que acontece no transcirúrgico. E esses medicamentos, como são hipnóticos, eles são medicamentos, inclusive, que geram uma amnésia no paciente, ou seja, o paciente não lembra do que ocorreu no dia cirúrgico. Quando ele vai para casa, muitas vezes ele chega em casa, ele acaba dormindo novamente, e isso faz com que ele tenha um pós-operatório extremamente satisfatório. E mais uma dica importante, é necessário que você tenha um pós-operatório construído pelo dentista, personalizado para o teu caso. Quantos pacientes chegam aqui no consultório e são pacientes que já tomam muitos medicamentos? Quando o dentista sabe disso, é fundamental que a gente saiba montar um esquema de medicamento que não haja, né, uma interferência nesses outros medicamentos, que não haja problemas, que não tenha efeitos colaterais no paciente, né, que reduz os efeitos colaterais no paciente, para falar bem a verdade. Todos os medicamentos vão ter efeito colateral, mas a gente reduz isso no paciente quando a gente fala com ele e entende como é a rotina, quais são os problemas de saúde que ele tem e quais são os remédios que ele já toma, para que a partir disso a gente consiga fazer um esquema de medicamento para o paciente passar muito bem o pós-operatório, tá? O nosso pós-operatório aqui, gente, tem 3 páginas de orientações que eu digo detalhadamente como o paciente vai fazer. Eu até brinco com os pacientes que parece uma receita de bolo, né? Segue o passo a passo para que consiga fazer um bom pós-operatório e os pacientes terem exatamente o relato, como vocês veem aí nos depoimentos lá nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Para ti que nunca viu, entra lá, dá uma olhadinha nos depoimentos que você vai ver lá as pessoas relatando que não foi dolorido, que foi tudo bem, que foi um procedimento, né, sossegado, que elas deveriam ter feito muito antes já, porque elas imaginavam que era sofrido e não foi. Tá bom? Então fica aí as dicas para ti passar por um procedimento de fixação com o máximo de conforto e tranquilidade
né, que você possa ter, tá bom? Porque você merece. Afinal de contas, quem perdeu todos os dentes já sofreu muito e sofrimento não pode ser, né, não pode vir junto com um procedimento ali de fixação dentária.